palavra grega para santificação significa uma separação, separado, consagrado para Deus. Éramos do mundo, vivíamos no pecado. Hoje, pelo sangue de Jesus, remido na cruz do Calvário, somos santificados, separados. A santificação é uma parte essencial da salvação e da ligação com Jesus Cristo. Então, todo aquele que crê em Cristo, recebe o Senhor como único suficiente Salvador, ele é separado, santificado por Deus através do Espírito Santo. É uma obra espiritual. Deus escolheu um povo para que fosse santo e irrepreensível diante dele. Esse povo, a igreja, a própria palavra igreja, eclésia, chamados para fora. Deus nos resgatou, nos separou do pecado, nos tirou do mundo para andar em santificação. Na Bíblia, processo pelo qual uma pessoa se consagra a Deus e escolhe recusar o pecado. Porque Deus não nos chamou para a impureza, obra da carne, mas para a santidade. Isso é de extrema importância, principalmente para que o cristão entenda e compreenda que nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. E recai sobre todo cristão a responsabilidade da santificação, da separação, da consagração a Deus. Isso aqui é a primeira referência que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 7. A Bíblia ensina que o primeiro passo para a santificação é ter um coração voltado para Deus. Como assim um coração voltado para Deus? Um coração dedicado à busca de Deus, separado por Deus, e através do Espírito Santo, o Espírito Santo ele conduz os passos do cristão. O segundo passo é ler a Bíblia, que ensina o que é bom e agradável para Deus. É 3 fundamentos essenciais para a vida cristã: a leitura da palavra, o estudo, o conhecimento, a meditação, a oração, que é a intimidade e a busca diária de Deus, e a consagração a Deus, a separação, a santificação, para que Deus cumpra os seus propósitos em nossas vidas. Amém? Então, a palavra de Deus, quando nós nos dedicamos ao conhecimento, ao estudo, à aplicação da palavra de Deus, ela nos santifica através do poder da revelação e da inspiração. Porque o Espírito Santo, ele nos fortalece através da palavra, para que nós possamos ser pessoas separadas, santificadas. Olha só o que diz esse versículo. João, no capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o verbo. A tua palavra é a verdade. A santificação, ela também vem através, além do Espírito Santo, ela dá separação do pecado. A santificação, ela se dá através da meditação, do estudo da palavra de Deus. Muito importante. A definição de santidade: tornar sagrado ou consagrar. É o que eu acabei de falar, né? As 3 colunas: vida de oração, vida de meditação e vida de consagração. Então, tornar sagrado ou consagrar, separado para Deus. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Aqui também recai uma ordenança a todos os cristãos. Assim como é santo aquele que os chamou, Jesus ele é santo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter a separação, a consagração mediante a palavra de Deus e ao Espírito do Deus vivo. O objetivo da santificação: ser santo é ser irrepreensível diante de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus faz a parte dele, já fez na verdade, né? Enviando o seu único filho
a morrer na cruz do Calvário e nos dá o Espírito Santo. Tem algo da nossa parte que temos que fazer, uma das quais é conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, que purifica, que limpa e que renova a nossa mente. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Cai sobre nós essa responsabilidade desse culto racional. Um culto racional, ele tem que ser um culto separado, dedicado a Deus. Cristocêntrico, Cristo sendo o centro, santo, nada de profano. O santo e o profano, eles não se misturam. Em outras palavras, o mundanismo não tem nada a ver com as coisas consagradas a Deus. Então, nós que somos de Deus, temos que ter esse discernimento daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. Temos que ser separados do mundo, temos que ser separados de toda imundície, todo o pecado do mundo. Então, as coisas de Deus não têm nada a ver com as coisas do mundo. Amém? E aqui esse versículo fala que a nossa mente ela tem que ser renovada, transformada, e nós temos que apresentar um culto racional, santificado, consagrado, separado. Acompanhe comigo. Como que realiza a questão da santificação? Amados, a santificação é algo espiritual e nós só tornamos pessoas santas através do sangue derramado de Jesus Cristo. Por isso que requer de nós a aceitação do sacrifício. Ah, mas você pode me perguntar se eu posso me separar para Deus se eu não aceitar Jesus? Não, amados. Nós somos pessoas pecadoras. O que nos santifica é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E após o sangue de Cristo, o Espírito Santo faz uma obra de transformação, de regeneração, de purificação, de santificação no nosso interior. Que mediante a palavra de Deus, nós vamos se tornar pessoas separadas, consagradas a Deus. Não é mérito humano, é mérito daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Vem comigo. O tempo da santificação. Deus Pai nos vê em Cristo. Então, quando aceitamos Cristo, a nossa santificação, ela está no passado, no presente e no futuro. Deus nos vê em Cristo. Por isso, da importância do sacrifício que Jesus fez, da compreensão da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, principalmente na questão da santificação. Então, todo o meu passado foi apagado, o meu presente, Deus nos vê em Cristo, e na redenção somos santos por toda a eternidade, pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. O processo começa quando se aceita Jesus como Salvador, é o que eu acabei de falar. Então, quando nós aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado, nos santifica, nos purifica. E é uma obra é uma obra contínua, a santificação. À medida que nós damos crédito para a palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo, nós vamos se tornando pessoas separadas do mundo, do pecado. Nós vamos nos santificando, nos consagrando a Deus. Amém?